Tem lugar por aqui pra frente. Então, se vocês não estiverem escutando, irmã, aí atrás, tá ouvindo? Tem lugar aqui, tem ali, viu? Vem pra frente que vai ser melhor. Gente, nós estamos no nosso curso aqui, Liderança à Luz da Bíblia. Tem sido bom, não tem? Eu assisti só uma aula até agora e foi muito bom. E é sempre bom a gente aprender, principalmente sobre liderança à luz da Bíblia. Porque se fala muito sobre liderança, mas liderança à luz da Bíblia é maravilhoso, né? Então vamos orar? Nós já tivemos um culto maravilhoso. Deus falou conosco através das canções, através da palavra. E agora eu tenho orado para que Deus fale conosco através dessa aula. Para que a gente saia daqui recebendo de Deus um renovo na nossa vida de oração. É o que eu tenho pedido a Deus para mim e pedir para vocês também. Então vamos orar? Eu vou pedir o Rodolfo para orar para a gente, pela nossa aula. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Obrigado por cada um aqui, ó Pai, por cada família representada. Espírito Santo de Deus, que tenha liberdade aqui no nosso meio, de falar aos nossos corações. Amém. Possamos tirar agora toda preocupação, toda dispersão saia do nosso meio, ó Deus, e que o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao Senhor. Amém. Senhor, usa a tua filha, a tua serva para ministrar os corações. Que possamos sair daqui, ó Pai, diferente da forma que nós entramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Buscando cada vez mais ser parecidos contigo. E sermos, ó Pai, verdadeiros líderes e adoradores, ó Pai, que seja sal e luz nessa terra. Sim, Senhor. Assim nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de me apresentar. Tem chegado tanta gente nova na igreja, né? E pode ser que alguém não me conheça. O meu nome é Patrícia Nogueira. Meu esposo é o Ramon, que está aqui. E eu tenho estado nessa igreja já desde 2006. Cheguei em 2006. Vim para o culto americano e vi bem pequenininho assim, Ministério Brasileiro. Aí cheguei aqui, era um ministério bem pequeno. E aí estou aqui até hoje, servindo aqui. Já disseram que eu sou patrimônio histórico da igreja. Mas eu não importo não, isso é oposição. A gente está aqui para servir e tem sido uma alegria, né, fazer parte dessa igreja, desse corpo de Cristo. Bom, a nossa aula hoje é a vida de oração do líder, né? Então, gente, há muita coisa a falar sobre isso. A gente teria que fazer, na verdade, um curso, né, sobre a vida de oração. Então, eu tentei resumir o máximo. E o que, na verdade, eu entendi que o pastor Jay queria é que eu compartilhasse com vocês a minha experiência. Então, eu vou fazer isso. Eu vou tentar compartilhar com vocês. Como eu falei, eu estou aqui nesse ministério desde 2006. Eu estive na liderança do ministério, na coordenação dos grupos de vida de 2017 até 2021. Mas antes eu e meu esposo já trabalhávamos de maneira voluntariamente com os grupos de vida. Nós dois chegamos a ter 3 grupos de vida na semana, porque a gente ama grupo de vida. Então, eu penso que o que o pastor Jay queria é que eu compartilhasse um pouco também da minha experiência. Eu vou tentar fazer isso da maneira que a gente for fazendo. Tem um versículo aqui que está muito pequenininho, mas eu queria que vocês abrissem. Atos 6, versículo 4. Eu deixei pequenininho ali de propósito, porque a gente vai abrir esse texto. Os demais textos eu deixei na apostila, para a gente ganhar tempo. Eu amo abrir a Bíblia, mexer com as páginas da Bíblia. No meu grupo de vida, nós usamos a Bíblia, comparamos as traduções. Mas como essa aula, eu senti a necessidade de aproveitar o tempo, então os textos estão na apostila. Mas esse texto eu gostaria que vocês abrissem. Todo mundo abriu? Uma voz bem alta lá atrás lê pra gente. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha, isso aqui foi no início da igreja, Atos 6. Todo ano eu leio o livro de Atos. Todo ano. Às vezes eu leio 2 vezes, porque eu tenho a necessidade de ver como é que as coisas eram e como deveriam ser, e como a gente deve continuar fazendo. E
eu estou lendo agora, eu já estou no capítulo 20. Dessa vez, já marquei outras vezes, mas eu estou marcando todas as vezes que aparece Espírito Santo. Até o capítulo 50, contei 50 vezes. Até o capítulo 20, contei 50 vezes. E marco também a palavra oração, porque a oração e Espírito Santo está muito relacionado. Eu costumo falar que... Eu vou falar sobre isso depois, mas é isso aí. E aí a gente vê no início da igreja cristã, os discípulos estão dizendo, mas nós... Isso aqui foi logo que teve aquela eleição dos diáconos para que os apóstolos pudessem se dedicar ao ministério. Eles disseram, olha, vamos acertar, arrumar a casa aqui, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, isso é a fonte, né? Como deve ser, é o jeito de fazer a igreja. Tem uma citação aí na apostila de vocês, mas eu coloquei aqui. Poder através da oração. E.M. Boldes disse isso aqui. Olha bem, presta atenção. Estamos constantemente nos esforçando. Vamos pedir alguém para ler para a gente? Irmão, você parece ter uma voz bem alta. Lê aqui, por favor. Estamos constantemente nos esforçando em busca de novos métodos, novos planos, novas organizações para o avanço da igreja para garantir o crescimento e a eficiência. Mas os homens são o método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está procurando homens melhores. Nós vamos começar com isso aqui, porque vai ser a base da nossa palavra. E é verdade. Nós nos esforçamos em busca de métodos. Lembra quando surgiu Igreja com Propósito? Todo mundo queria fazer igreja com propósito. Quando surgiu Rede Ministerial, todo mundo queria fazer rede ministerial. E muita gente tem feito célula para crescer. Propósito errado. Não se faz célula para crescer. O grupo de vida, o ministério grupo de vida, o crescimento é consequência de algo maravilhoso que Deus faz. Então, eu vou falar muito sobre grupo de vida aqui, porque grupo de vida é o meu DNA, viu? Então, eu vou falar sobre isso. Então, assim, as pessoas buscam planos, organizações. Na verdade, elas querem crescimento de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Os homens são os métodos de Deus. Então, se você quer um método de crescimento, é você. É você. Então, é isso aqui. Antes da gente ir, eu vou contar um pouquinho uma experiência para vocês. Gente, eu sou crente há muito tempo. Eu nasci na Igreja Batista, Olha lá o nosso pastor. Ei, pastor Jay. Então, eu fui levada à igreja com 15 dias de vida. No dia que meus pais completaram 1 ano de casados, foi o dia que eles foram à igreja e era o dia que eles me apresentaram, com 15 dias de vida. Então, eu sou de igreja a vida toda. E a gente corre um risco muito grande quando a gente se acostuma com a igreja. Qual o risco que a gente corre? A gente corre o risco de repente você vai no automático. Sabe como é que é? Você corre o risco de ir pro ativismo. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Mas eu me lembro no ano de 2006. O ano de 2006 foi um ano, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu estava exausta espiritualmente. Eu estava assim, sabe quando você chega num momento na sua vida que você se sente tão seca, e você não sabe como é que você vai fazer. Nessa época, eu e meu marido, nós tínhamos mudado para bem longe da igreja que nós estávamos servindo, e nós ficamos assim, sem igreja. Coisa horrível um crente ficar sem igreja. Quando você acorda de manhã e você não sabe para onde ir. E nessa época aconteceu isso com a gente. E eu me lembro de uma manhã que eu estava tão assim, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me visite, eu não estou feliz assim. Minha vida devocional estava um fracasso, minha vida de oração estava um fracasso, eu tinha me tornado uma máquina de servir. Cuidado. Quando você serve ao Senhor, se você não servir com as motivações certas, a coisa não vai terminar bem.
E eu me lembro que naquela manhã eu acordei e ouvi uma vozinha assim dizendo: vá no Brooklyn Tabernáculo hoje. Eu não sou esse tipo de pessoa que vejo anjo e não. Eu já acostumei a ouvir a voz de Deus assim. É uma frase só, e se eu não escutar eu pego, porque também não é que nem eu que fica falando toda a vida, não. É uma vez só. E eu ouvi: vá no Brooklyn Tabernáculo hoje. Falei com o Ramon, vamos? Ele falou: vamos, achei legal a disposição dele, vamos. Ele levantou, a gente foi. Gente, ali começou uma obra de restauração na minha vida espiritual. Quando eu cheguei naquela igreja, e diga-se de passagem, quem não conhece, faça uma pesquisa, é uma igreja de oração. Brooklyn Tabernáculo é uma igreja que terça-feira à noite, ao culto de oração, tem fila para entrar. No culto tem fila para entrar. O culto de oração deles fica repleto. Se você não chegar, você não vai achar lugar. E ali, naquele culto, eu na época não entendi inglês. Eu falei: Senhor, eu não entendo, mas pelo teu Espírito, o Senhor vai falar comigo nesse culto. Gente, Deus falou. A mensagem que ele usou foi Isaías 6, eis-me aqui. E aí eu fiquei 6 meses naquela igreja. Meu ministério naquela igreja foi o ministério mais bem sucedido que eu já realizei até hoje. O ministério de chorar. Ele pregava e aí eu levava, foi aí que meu inglês melhorou muito, porque eu levava os CDs para casa e ficava ouvindo aquele CD a semana inteira, porque eu tinha tanta fome de Deus. E aí, toda vez que ele pregava, todo culto ele fazia um apelo. E todo culto eu era a primeira a chegar na frente dele. E ali eu só chorava e recebia oração. E ali Deus me restaurou. Brooklyn Tabernáculo é uma igreja que você sente assim como se o Espírito Santo te segurasse. Sabe? Eu amo aquela igreja. Eu já fui a 2 congressos de liderança lá. E aí, gente, foi tão impressionante, porque Deus foi fazendo assim comigo. Tum! Sabe quando Deus vai te mostrando tudo que está errado? E vai te colocando o dedo. Então foi um período de restauração. As conferências do Brooklyn Tabernáculo é isso aqui que o pastor Símbolo ensina. Não é método, é pessoa. E o que ele ensina, o que eu aprendi, o que eu tentei viver no Ministério de Grupos de Vida é isso. Você ora e Deus te dirige. Você ora e Deus te dirige. Então, você pode pegar um método, como por exemplo, as células. Mas esse projeto, você tem que saber de Deus, como é que você vai utilizar isso na sua igreja. O que Deus quer que você faça? Não é você pegar coisas prontas e jogar, sabe? E isso Deus vai mostrando. Mas esse é o ponto. E dentro dessa busca por crescimento, 2 preocupações acontecem para quem lidera. Então, as preocupações são: o que vai determinar o crescimento do meu ministério? Todo líder pergunta isso. Todo líder de grupo de vida. Quantos líderes de grupo de vida tem aqui? Levanta a mão. Anfitriões. Membros de grupo de vida. Todo mundo que faz parte de grupo de vida. Então, a maioria. Então, eu estou em casa, posso falar à vontade, vocês vão me entender. Então, todo mundo pergunta isso. O que vai determinar o crescimento do meu ministério? Todo mundo quer crescimento. E a outra questão é: o que podemos considerar como a coisa mais importante para uma liderança bem-sucedida? Esse pastor aqui, ó, Jim Egli, ele é de Urbana, Illinois, e ele é muito estudioso sobre grupos de vida. Ele escreveu livros, artigos. Se você pesquisar o nome dele, você vai achar muita coisa sobre células, grupos de vida, grupos pequenos. Então, esse pastor, anos atrás, ele decidiu fazer uma pesquisa para descobrir por que alguns grupos de vida crescem e outros não. Então, ele fez essa pesquisa, e a pesquisa que ele fez, olha o campo que ele usou, um campo grande, 300 igrejas, 4.000 líderes em 21 países. Então, a gente está falando de uma pesquisa muito abrangente. E sabe, 4 foram os fatores que determinam o crescimento de uma célula, um grupo de vida. Espera aí que a gente vai chegar na igreja.
Então, a primeira coisa que ele descobriu de todas, vida de oração do líder, visão ministerial, cuidado e pastoreio e levantar novos líderes. Então, da pesquisa dele, que foi uma pesquisa ampla, com uma fonte muito grande que ele pesquisou, esses foram os 4 pontos que levam um grupo de vida, uma célula a crescer. Mas desses 4 pontos, imaginem qual é o ponto principal que a pesquisa dele revelou, o ponto-chave que leva um grupo de vida a crescer. Quem se arrisca a falar? Vida de oração. Vida de oração. Então ele descobriu o que vai determinar o crescimento do ministério, né, no contexto de grupo de vida, a célula, é a vida de oração de quem? Do líder. Impressionante. As pessoas, e olha, na pesquisa foi interessante. Ele comparou o tempo que se gasta preparando o estudo. Então, por exemplo, muita gente achava que por gastar 2 horas preparando o estudo, isso ia determinar o crescimento do grupo. Mas não determina. Você pode gastar 5 horas preparando, vai ajudar. Você vai ter um grupo bom. Mas, na verdade, ele fez. Na pesquisa dele tinha, quanto tempo você gasta em oração? Aí tinha lá, nenhum minuto. Isso para líderes, hein? 0, não gasto nada. 10 minutos, várias opções. Aí tinha 30, 60, 1 hora, mais de 1 hora, né? Na pesquisa, porque aí pergunta sobre tudo, né? Número de batismos, analisa o crescimento. Na pesquisa verificou-se que o líder que gasta sistematicamente entre 1 hora a 1h30 por dia com o Senhor, o seu grupo cresce. Vocês sabem que quem fez o curso de líderes aqui com a Isabel e comigo, tem isso lá na apostila. Grupos que crescem são aqueles que os líderes gastam tempo em oração. Quando eu coordenava o ministério, eu tinha tanta responsabilidade com isso, que eu pensava assim, se um grupo cresce, o ministério vai crescer. E cresce mesmo. No que você está envolvido, se você se compromete em orar, vai crescer. E aí, ele fez uma outra virada com relação à igreja. O que faz uma igreja crescer? Volto. O que vai determinar o crescimento do ministério é a vida de oração do líder. E aí, ele quis analisar a igreja. Na outra virada da pesquisa, ele quis ver a igreja. E o resultado, o que faz uma igreja crescer? Atmosfera de oração. Atmosfera de oração. Gente, não existe igreja que vai crescer se não tiver atmosfera de oração. Eu sou uma pessoa que eu gosto de oração. Quando eu venho, eu faltei nesses 2 últimos domingos, mas quando eu venho na oração antes do culto ali, eu saio muito melhor preparada para o culto lá. Vocês sabem disso. Então, a igreja precisa disso. Eu estou muito contente com esse movimento que está tendo do jejum e oração, que começou dia 7 de janeiro e continua. E eu não sei se vocês prestaram atenção, as coisas melhoraram. As coisas melhoraram. Por quê? Quando a igreja ora, quando a gente ora, é maravilhoso demais. Uma vez perguntaram para a Spurgeon, a igreja dele estava arrebentando em Londres, e queriam saber por que a igreja crescia. Muita gente achava que era por causa dele. Ele era um excelente pregador. Ele é chamado o príncipe dos pregadores. E conta-se que um dia um grupo foi visitar a igreja, chamava, como é o nome? Tabernáculo, alguma coisa. Era em Londres essa igreja. Aí falaram para ele, viemos aqui para conhecer o segredo da sua igreja. Eu falei, vem cá. Desceu as escadas, chegou no basement, estava lá um grupo, mais de 50 irmãos, de joelho orando. Ele falou, esse é o segredo do crescimento. Brooklyn Tabernáculo tem um grupo de oração 24 horas. Vocês sabem que toda dificuldade que eu tenho, põe meu pedido lá para oração. Porque é um povo que ora. Então, se é um povo que ora, vai crescer. Então, se você é um líder de um grupo de vida,
como é que está indo aí a sua vida de oração? O crescimento virá da sua oração. Se você é um líder de algum ministério, recepção, cozinha, cantina, vai crescer o seu ministério de acordo com o seu compromisso com a oração. Esse versículo aqui, gente, é maravilhoso. Vamos ler junto? Vamos lá? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não os destruísse, porém a ninguém achei. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel 22, 30. Olha, ainda hoje Deus está procurando esse homem e essa mulher, porque crescimento não se trata de método, se trata de pessoas. E coisa boa é quando Deus encontra alguém que queira pagar o preço, que queira orar. Patrícia, Sim. rapidamente, só para assim, fazer uma ilustração sobre oração, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, Sim. é claro que no final ele destruiu mesmo, mas assim, ele deu tanta chance por causa do homem, que é Abraão, Senhor, e olha que Abraão foi tão ousado, teve uma hora, Senhor, não se ira, que eu falei mais uma vez, se houver ali 10 homens justos, você não vai destruir. E Deus disse, não, Abraão, pacientemente. E a Bíblia fala que no final, que havendo acabado Abraão de falar, Deus se saiu. Acho tão interessante essa expressão, quer dizer, Deus respeita tanto a nossa oração, que Deus espera a gente acabar de orar, para depois se ausentar. Então eu acho isso tremendo, que deveria ser algo que falasse conosco todos os dias, como Deus se importa com a nossa oração, e como a nossa oração pode determinar desde o futuro, né, ou a destruição ou a preservação de no caso ali, de uma cidade inteira, né? Então, ó, Ramon acabou de dar um exemplo aqui, ó. Abraão foi alguém que se colocou no muro, na brecha, né? E é o que a gente precisa fazer. Agora, gente, em termos de liderança, as pessoas têm essa questão aqui, ó. Muita gente pode pensar, líderes podem pensar, minha vida privada em nada afeta a minha capacidade de liderar. Deus diz o contrário. A sua vida privada, a minha vida privada, é tudo numa liderança. É tudo. Por quê? Porque quando se trata de líder, as pessoas precisam ver coerência, né? Então, isso aqui eu achei muito importante, eu quis aproveitar isso. E uma lei da liderança aqui, ó, uma lei da liderança que foi colocada aqui. A eficácia da minha liderança pública é determinada pela minha vida privada. Esse é o ponto. O seu sucesso, a palavra sucesso é uma palavra assim, em termos de liderança cristã, né? Mas você ser bem sucedido, você ser abençoado, você alcançar crescimento, você vê assim a glória de Deus no seu ministério, você vê assim aquela alegria no seu ministério, não tem? O grupo de vida pode ser um grupo lá de 10 pessoas, mas a gente vê aquela alegria, o Senhor está ali, está crescendo, está chegando gente nova, tem novos convertidos. Então, a minha vida pública vai, né? É um resultado daquilo que acontece na minha vida privada. Patrícia, Sim. Desculpa, eu realmente procuro interromper o mínimo. Sim. Mas volta àquele primeiro, antes desse aí, a minha vida privada em nada afeta a minha capacidade de liderar. Isso aí é o errado, né? Sim. É bom a gente, sempre quando fala um conceito, lembrar também do exemplo bíblico. Paulo ele fala assim, o que vocês vistes e ouvistes e aprendestes de mim, isso praticai, e o Deus de paz, o Deus será convosco. Quer dizer, ele chama a atenção para a vida privada dele, para que a gente tenha sucesso. É interessante isso. É verdade. É preciso ter muita coragem para fazer isso, né? Então, olha, sendo assim, ó, suas orações no privado terão um impacto fenomenal no seu ministério público. Gente, isso é maravilhoso demais.
essa semana nós experimentamos uma coisa. Eu hoje sou supervisora de um setor, né? Um grupo multiplicou, hoje nós somos 5 grupos de vida do meu setor, Mulheres de Fé. E aí, desde o final do ano passado, nós temos um grupinho com as líderes, e eu fiz uma listinha e coloquei na listinha assim: escreva aqui as mulheres do seu grupo que ainda não tiveram encontro com Jesus. E aí deixei os espaços: Mulheres de Fé Intergarden, Mulheres de Fé Hunters Creek, que ainda não tinha multiplicado, Mulheres de Fé Milênia, Mulheres de Fé Metro-Oeste. Aí elas escreveram: para minha alegria, cada um dos grupos, um grupo tem 2, mas os outros grupos têm 3 mulheres não crentes. Os grupos todos têm. E aí eu falei para elas: meninas, vamos orar por essa lista, porque nós queremos ver essas mulheres salvas. Eu tenho orado mesmo, e eu sei que elas estão orando também. O grupo multiplicou. Aí, como multiplicou, surgiu mais um grupo, aí desmembrou, porque como multiplicou, as pessoas também se deslocaram. Eu falei: meninas, olha, o grupo multiplicou, nossa lista continua. Gente, semana passada, 2 delas se decidiram. Glória a Deus. E aquilo me deu tanta alegria, é a oração. É verdade. Eu tenho mulheres não crentes no meu grupo e eu olho para elas, em alguns momentos a sensação que eu tenho é que às vezes o ouvido está ainda fechado. Então tem que orar. Mas está se abrindo, a cada dia está se abrindo, né? Então eu tenho visto. Gente, no Ministério de Grupo de Vida eu vi tanto milagre. Às vezes a pessoa chegava para mim. Tem alguém do grupo de Kissimmee aqui? Não, da Éder. Tem. O grupo de Kissimmee passou por... Não é o mesmo, né? O grupo de Kissimmee abriu 2016, mas foi melhor. O grupo de Kissimmee teve uma época que tinha muito problema. O Wagner e a Nanda já chegaram, Paty, e eu falava para eles: vamos orar. Vamos orar. Uma vez, um dos grupos aqui estava com uma questão muito séria. Um casal que estava no grupo, perturbando, trazendo dificuldade. Os líderes já tinham conversado com o casal não saía, mas também não se submetia, e estava aquele negócio difícil. E aí eu falei para os líderes assim, os líderes e os anfitriões, e vieram os 4 conversar comigo, e vamos fazer o seguinte: esse caso aí é só oração e jejum. Vamos dedicar uns 15 dias, vamos ver o que Deus faz. E nós 4, na bênção, né? E eu falei: não desanima não, vamos amar esse casal, Deus vai fazer a obra. Gente, Deus faz como Ele quer. De repente, o casal desapareceu. E aí eles disseram: Paty, foi a oração, porque estava atrapalhando o grupo. Então, eu tenho muitas experiências assim, gente, mas muitas, de situações. O Márcio, que foi embora, um dia ele chegou para mim, eu fiquei muito feliz. Ele disse assim: Paty, eu tô com um problema no meu setor, mas eu nem vou te falar porque eu já sei o que você vai me falar. E o que você vai me falar eu já tô fazendo. E é isso aí. Oração. Eu sou testemunha que a oração funciona. Exato. A Josi, nós vamos ter amanhã a celebração da vida dela. Ela foi alguém assim, que chegou, né? E Deus foi trabalhando na vida dela. Família, né? A família toda, né? Na família toda. Agora, vamos rapidinho aqui. Você fala aí na sua mesa. Deixa eu ver até que horas são aqui. Fala aí na sua mesa. Qual personagem bíblico pode ser um exemplo para você de que liderança pública é determinada pela vida privada? Conversa aí na mesa, rapidinho. Qual personagem bíblico pode ser um exemplo para você de que liderança pública é determinada pela vida privada? Fora.
Vamos todos seguir. Mudaram, Tempo, vamos lá. A mesa lá de trás, fala um nome. Vocês aí. Daniel, Moisés, Daniel também. Quem? Vocês aqui? A gente falou um monte de nós. Mas escolhe um. Paulo, aqui. Jesus. Essa aqui. Jó. A gente lembrou de Paulo, mas tem José do Egito também. Sim, é bom que vai aqui, né? Ah, o José. Então. José, isso aí. Então, isso aí é muito importante isso. É sempre bom a gente olhar para a Bíblia, os exemplos que a Bíblia nos dá. Por exemplo, se você quer ser um bom líder, leia a Bíblia. Achar muita coisa boa lá. Modelo para você seguir. Agora vamos lá. Uma pergunta que nós vamos fazer. Eu dividi nosso estudo em 3 etapas. A primeira etapa é: quando devo orar? Quando devo orar? E a resposta está aí. Qual é? Lê aí, Zoila. Antes de fazer qualquer outra coisa, exemplo, Jesus, Lucas 6, 12, 16. Então, gente, quando orar? Antes de qualquer coisa. Né? O grande problema é que, aqui está até dizendo assim, ó, um líder pode até fazer muitas coisas, mas na verdade seu esforço será vazio. Bons líderes fazem da oração uma prioridade. Muitos líderes fazem da oração o último recurso. E o exemplo aqui é Jesus, Lucas 6, de 12 a 16. Esse texto não está aí, mas ele está lá embaixo. Você vê no item... Na última folha... Lá em cima. Olha aí, ó. Na terceira página, aqui em cima, Lucas 6, 12 a 16. Vamos ler junto esse texto? Vamos lá? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, antes de era uma escolha muito importante. Jesus ia escolher 12 liderados, 12 discípulos, os homens que iam continuar o ministério dele. O que ele fez antes? Ele orou. E por quanto tempo ele orou? Passou a noite toda orando, gente. Olha que exemplo para nós. O grande perigo nosso como líder é tomar decisão assim. Nunca tome uma decisão na liderança imediatista. Tipo assim, veio na cabeça, pá, não faça isso. Algumas vezes, o Espírito Santo coloca no espírito da gente algo que a gente deve fazer, mas você sabe a diferença. Você sabe a diferença. Mas em se tratando de escolher um líder, de escolher qualquer escolha que você faz, qualquer passo, você precisa gastar tempo em oração, porque isso vai te ajudar a tomar uma decisão assim firme, né? Uma decisão que vai te ajudar bem. Então aqui nós já vimos e a pergunta é: você está ocupado demais para orar? Essa é a pergunta. Essa figurinha aqui, ó, essa moça, coitada, ela está numa situação difícil. Muitos de nós estamos assim. E muitos de nós estamos assim, ocupados demais para orar. E quando a gente está ocupado demais, vocês poderão chegar. Eu posso chegar ao estágio que eu cheguei, de total secura.
Você não pode servir se você não está cheio. Você não tem como você servir se você não tem o que oferecer. E a sua vida é cheia na oração, no seu encontro com Deus. Então, às vezes você ouve as pessoas fazendo muito barulho, as pessoas se agitando muito, mas não é isso. A gente precisa ir primeiro para o encontro com Deus. Daí a gente vai ter força para servir, né? E a pergunta é, você está ocupado demais para orar? Né? E aí vem o outro tópico. Por que devo orar? Aí é importante. Porque se você sabe por que você deve orar, você vai orar, né? A primeira coisa que eu acho a coisa mais especial, quando orar, quando eu oro, por que eu orar? Porque quando eu oro, eu declaro a minha dependência de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Há uma diferença muito grande do líder dependente de Deus e do líder que orgulhoso, que ele acha que ele sabe. Você sente. Quando você é liderado por alguém que depende de Deus, você sente assim uma segurança, porque você sabe que no final aquele barco vai ancorar, vai chegar no destino. Porque essa segurança da dependência de Deus te passa, essa liderança da dependência de Deus te passa segurança. Então, por que orar? Porque quando você ora, por exemplo, quando você ora antes do seu grupo de vida, durante o dia, você está orando, você está dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Gente, eu comecei meu grupo de vida para ganhar mulheres para Jesus. No início do meu grupo de vida, a maioria delas não era evangélica. Eu morava bem perto do meu grupo, eu ia a pé. E eu me lembro, até hoje, quando eu passo lá, eu ia falando, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se o Senhor não for comigo hoje, eu não sei o que vai ser de mim. E isso me ajudou muito. Porque eu chegava lá sabendo que se Deus não atuasse, eram perguntas que podiam surgir, comentários que podiam surgir. Eu não queria que ninguém ficasse magoado por ainda não ser evangélico, e o grupo tinha pessoas de várias religiões, então eu tinha que buscar. E eu me lembro de uma coisa que fez muita diferença no meu ministério também. Logo no início do ministério dos grupos de vida, quando a coisa começou a funcionar, quando abrimos, por exemplo, o primeiro grupo de vida que a gente abriu depois do primeiro treinamento, e foi uma maravilha tão grande. Alguém aqui é do grupo Conroy? Conroy? Tem alguém aqui? Foi o primeiro grupo que surgiu. Quando esse grupo surgiu, eu tive até um problema. Todos os líderes queriam ir na primeira reunião do grupo. Eu tive que falar, não, tem gente que é de mal de mim até hoje por isso. Tava aquela alegria, aquela empolgação, e eu falei, não, gente, vamos, calma, cada um vai chegar a sua vez, o seu grupo, vamos. E na primeira reunião do grupo Conroy tinha 17 pessoas. A primeira reunião do primeiro grupo já, e foi uma coisa tão gostosa. E eu lembro que voltando para casa, dirigindo, Deus falou uma coisa no meu espírito que só pode ser Deus que me falou. Eu não vi anjo, eu não vi luz, eu não vi, mas aquela voz assim disse, se você me der glória, eu vou sempre te abençoar. Amém. Amém. Gente, eu levei aquela voz tão a sério. E eu tenho um compromisso com Deus. Tudo que acontece na minha vida, no meu ministério, eu sei que não é por mim. Porque eu sei quão fraca eu sou. Eu sei de onde eu saí. Então, eu tenho esse compromisso. Agora, isso vem de onde? Vem da oração, porque você sabe que se Deus não te ajudar, você vai afundar. Amém. Então, se você não está orando, você está perdendo o principal, que é você se colocar na dependência. Quando você é dependente, você é aquela pessoa que está parada e você só é movida pelo Senhor. Quando eu estava no Brooklyn Tabernáculo, nessa época, eu lembro que foi quando eu aprendi o que era levantar as mãos. Porque eu levantava as mãos, eu me sentia como uma menininha de 2 anos de idade, que não sabe atravessar a rua, e que está assim, pai, me levanta, sabe? Então é assim que Deus quer a sua liderança, que você se coloque como essa criança, Senhor.
Se o Senhor não for comigo, eu não sei me mover. E aí é interessante que essa atitude vai fazer você orar em todo tempo. Em todo tempo. Porque você depende para tudo. Então, isso é uma coisa importante. Então, a oração, ela faz isso. Vamos ver aqui agora. Aí vem, quem disse isso? Vamos falar junto? Porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Eu falo isso para o Senhor. Senhor, sem o Senhor eu não consigo, me ajuda. E é isso aí. Patrícia, é que antes de citar esse versículo, eu já estava pensando aqui, mas não ia falar. E eu acho interessante que algumas pessoas parecem ter um ministério de sucesso. Esses grandes pastores. E aí eles julgam que pela própria capacidade de expressão, pelo próprio treinamento. Mas eu acho que no final, com certeza, não tem frutos. Sim. Às vezes enganam pessoas, não tem edificação. Então, às vezes, nem sempre o número de pessoas significa sucesso. Depois que Jesus pregou aquele sermão em João capítulo 6, que ele dizia, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem, a Bíblia fala que muitos discípulos deram as costas de Jesus e só foram os 12. Quer dizer, nem sempre multidão significa sucesso. Jesus falou com os apóstolos, vocês também querem sair? Né? Vocês querem ir embora? Né? Que eles só ficaram os 12. Aí Pedro diz, né? Senhor, para onde nós iremos nós? Se tu tens a palavra de vida eterna. Eu acho muito interessante você falar sobre oração. E eu acho engraçado, eu e a Patrícia, eu sempre lembro da Bíblia, ela sempre lembra de oração. Assim, não é que ela não lê a Bíblia, pelo contrário, mas eu sempre enfoco muito a minha vida nos exemplos da Bíblia, nos exemplos que a Bíblia... Então, um suporta o outro, oração e Bíblia, porque a gente aprende... É verdade. Agora, foi bom você trazer aqui, Ramon, porque realmente é o contexto de dar frutos, foi bom você lembrar. Então, se você quer dar frutos, João 15 é sobre frutos, é Jesus. É a dependência de Jesus. Então, nossa utilidade como líderes começa quando reconhecemos nossa total dependência de Deus. Esse é o segredo. Não precisa, eu acho interessante, nos congressos de liderança do Brooklyn Tabernáculo, o pastor Simbla sempre dizia, nós não temos livro para vender. Nós não temos método a oferecer. O que nós temos... Seja uma pessoa que depende de Deus e Ele vai guiar você no seu ministério. Então, é isso aqui, né? Então, um teste para saber quão dependente eu sou de Deus. Está preparado? Segura aí. Está preparado? Então, o teste é... Lê pra gente, irmão, lê por favor aqui pra gente. Quando, diante de um problema, a primeira coisa que eu faço é buscar a Deus em oração. Aí a pergunta para vocês, não precisa responder não. Cada um responde para si, né? Quando tem um problema no seu ministério, na sua vida pessoal, quando, diante de um problema, a primeira coisa que eu faço é buscar a Deus em oração. Muitas vezes nós buscamos conselheiros, muitas vezes nós buscamos pessoas que podem nos ajudar, muitas vezes a gente se apoia no braço do homem, muitas vezes a gente se apoia no cônjuge, mas na verdade a vida de dependência ela é marcada por depender do Senhor, né? Esse é o ponto. Agora, a segunda razão por que a gente deve orar, olha, a oração alivia a minha carga. Já se sentiu assim? Né? Então, a oração alivia a nossa carga. Líderes que andam no Espírito levam seus fardos ao Senhor. Esse é um ponto. A peso na liderança há demais. Liderança é algo fácil? Não é não. Mas se você está em conexão com o Senhor, Ele vai aliviar, né, o seu fardo. E aqui tem, grande estresse vem com a liderança, eu falei, grandes líderes encontram sua força na oração. Aí tem esse versículo aqui, que eu gosto demais. Desculpa aí, então vai mais rápido. Eu posso compartilhar depois do grupo? Posso compartilhar também? Olha, é aqui. Esse versículo eu gosto demais. Vamos ler junto, todo mundo junto, hein? Vamos lá.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso aí, você pode estar cansado. Quantas e quantas vezes, como líder, eu me senti cansada. Mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. E Ele renova através de uma palavra, de um irmão que chega para te encorajar, experiências. Então, a gente precisa da oração para ter a nossa força, né? Para deixar os nossos fardos com o Senhor. A terceira razão, por que a gente deve orar? A oração libera o poder de Deus. A oração libera o poder de Deus. Gente, no mundo espiritual, há um poder disponível para nós. Paulo chama esse poder, que eu acho lindo demais, quando ele diz assim, o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É muito poder, não é não? É muito poder. Então, a oração libera o poder de Deus. Vamos ler, esse versículo é maravilhoso. Esse versículo é um dos meus versículos que eu sempre falo. Vamos ler junto? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Isaías 43, 13. Né? Então, eu falo muito esse versículo nas minhas orações. Eu falo com o Senhor, Senhor, é uma situação difícil, mas se o Senhor agir, ninguém vai impedir. E é uma verdade. E a oração, ela vai trazer esse poder que faz com que a mão de Deus trabalhe de uma maneira, eu gosto muito de usar uma expressão assim, Senhor, faça do jeito que só o Senhor pode fazer. Amém. É o poder dele. Então, gente, nós precisamos disso. Às vezes o ministério está fraco, às vezes a coisa está fraca, porque está faltando essa liberação de poder. Vem do líder. É claro que pode ter na igreja um grupo de pessoas que oram. É claro que no seu grupo de vida tem um grupo de pessoas que oram. Mas eu garanto a vocês a diferença quando o líder se coloca na brecha, né? É uma coisa extraordinária. Tati, sim. Só colocar que eu acho importante, voltando lá no fato, né? Tá. Em Mateus 11, aí tem o versículo 28, 29 e 30, que diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A questão que me chama muita atenção aqui é a gente aprender do Senhor porque a gente não sabe. Ele fala pra gente aprender. E quando fala que ele é manso e humilde de coração, entra na total dependência, na busca pela oração, né, ao Senhor. Aprendei de mim. A gente aprende muito na oração. Né? A gente aprende muito na oração. Aqui diz assim, olha, a oração pode trazer a nossa realidade o que só Deus pode fazer. Acabei de falar isso agora. A oração move o sobrenatural. Gente, eu já vi tanto sobrenatural de Deus em situações assim que você achava que era impossível. E aí você vai e não tem outra saída senão dar glória a Deus. Porque você sabe que não foi a sua capacidade, a sua estratégia, o seu recurso, foi Deus. E de onde veio isso? Da oração que faz o coração dependente. Deus se agrada do coração dependente. O que a Bíblia fala do coração orgulhoso? O que Deus faz com o orgulhoso? Abate. Rejeita, abate. Uma coisa importante que o líder precisa fazer, guardar o seu coração. O orgulho vai destruir a sua liderança e vai impedir você de orar. Gente orgulhosa não ora. Para que orar? Então, é essa coisa que vai fazer essa coisa tão especial, vai trazer o sobrenatural. Como nós precisamos, gente, de estar na igreja e sentir o toque do Espírito, de estar no grupo de vida e ter testemunhos de milagres,
de ver conversões. E quando eu falo de conversões, eu estou falando de conversões sinceras, mudança de vida. Só oração pode fazer isso, né? O poder de Deus pode fazer isso. E já deu 10? Tá bom. Continua me avisando, tá? Agora, isso aqui, eu vou fechar o nosso estudo com isso aqui, porque é tudo seguindo o exemplo de Jesus. Então, nós vamos lá. Pega a sua apostila e aqui na página, no finalzinho aqui, ó, 3, seguindo o exemplo de Jesus, nós vamos ler juntos os textos bíblicos. Então, o primeiro exemplo que Jesus vai nos dar, aqui, ó, Jesus passou o tempo a sós com Deus. Isso é relacionamento, viu? Vamos ler esse verso aí, Lucas 5,15. Vamos ler junto? A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus era muito ocupado, gente. Ser muito ocupado não é desculpa, mas ele gastava tempo com o Senhor. Isso é relacionamento. Precisamos seguir esse exemplo. Próxima coisa. Jesus orou antes de tomar decisões importantes. Nós não vamos ler o texto que nós já lemos. É o texto quando Jesus escolheu os seus discípulos. Ele gastou uma noite inteira orando. É um exemplo. Quando você for tomar decisões, ore, né? Jesus orou com seus discípulos. Aí nós temos Lucas 9, 28 a 29. Vamos ler? E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Então, orar com os seus discípulos. Ele chamou 2, 3 para perto dele. E nós devemos fazer isso. Orar com as pessoas, orar com os nossos liderados. É WhatsApp de oração, é visitas de oração, é encontros de oração. Gente, oração, por exemplo, às vezes a pessoa chega para você e fala assim: Ô Pati, ora por mim, estou com uma situação difícil, vamos orar agora. Ora agora, ora no telefone. Deixa o seu telefone ser uma ferramenta de oração. Não deixa para orar depois. E outra coisa, se você disse que vai orar, ore. Eu sei que uma pessoa está orando por mim quando ela me pergunta notícia. Porque ela está orando mesmo. E eu tenho essa preocupação quando alguém me pede para orar. Porque a pessoa está contando com a sua oração. Então, orar com. Mas também você vai orar por seus discípulos de maneira pessoal. E aí, nós temos o capítulo todinho de João. O capítulo todinho de João, falando, 17, a oração de Jesus. Mas vamos ler aí João 17, 20 a 21. Vamos lá? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em João 17, Jesus orou pelos discípulos ali, ainda orou por nós, que haveríamos de crer, né? Outra que orou por ele também, né, Pai? Sim, por ele também. Jesus desafiou os seus discípulos a orarem. Lucas 10, 2, vamos lá? E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, ele desafiou: orem. Então, nós também devemos desafiar as pessoas a orarem. Outra coisa, a maneira como Jesus orava impactou os seus discípulos. Eles nunca tinham visto ninguém que orasse como Jesus orou. Vamos ler lá, Lucas 11, 1.
Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Você sabia que a sua maneira de orar está impactando ou não os seus liderados? Impactou os liderados de Jesus, os seus discípulos. E o sete. Sim. Então, uma anedota, né? O que aconteceu? Às vezes a pessoa não sabe realmente como orar, assim, e a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Então, na realidade, ninguém sabe orar mesmo exatamente como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, nos ensina com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, o Espírito Santo ora também por nós, e Jesus também ora por nós, e Deus fala. E é interessante que uma coisa até engraçada, uma pessoa estava orando na igreja, uma senhora, aí ela fez oração, mas muito espontânea, e aí um diácono da igreja falou assim: nossa, mas que oração feia, né? Falou assim para ela, né? A senhora não estava falando com você, eu estava falando com Deus. Interessante, ele não tem maneira assim, de palavras bonitas. É verdade. Olha, eu tenho no meu grupo muitos novos crentes, né? As meninas novas crentes, e muitas delas têm dificuldade de orar em público. E eu sempre digo a elas: a sua oração é a mais bonita que tem. Porque é aquela oração desprovida. Então é exatamente, eu não estou falando com você, eu estou falando com Deus. Então, ora, né? Agora aqui, Jesus mostrou qual deve ser o lugar da oração. Lucas 19:46, vamos ler? Dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, vós, porém, não fizestes os salteadores. Aqui, o lugar, na verdade, não quer dizer um lugar, quer dizer assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. Quando ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, ele mostrou a importância da oração, o lugar da oração na igreja. Quer dizer, ele não disse, minha casa será chamada casa de louvor, minha casa será chamada casa de pregação. Ora, isso é sério. Mas ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Com isso, ele mostrou a importância da oração na casa de Deus. Aqui foi um texto, não tem na apostila, se vocês quiserem fotografar, mas eu achei muito interessante isso. O Spurgeon falou isso. Deveria ser nossa regra, olha bem, dá até tremedeira no corpo. Deveria ser a nossa regra nunca ver o rosto dos homens antes de primeiro ver o rosto de Deus. O encontro cedo de manhã ancora minha alma para que não se derive facilmente longe de Deus durante o dia. Amanhã é a porta para o dia e deve ser bem guardada com oração. Correr de sua cama para seus negócios sem primeiro passar tempo com Deus é tão tolo como não se banhar ou vestir. É tão estúpido quanto correr para a batalha sem armas ou armadura. Gente, eu acho que amanhã nós vamos levantar de manhã. E tá aí uma coisa que a gente sempre deve ler. A gente sempre deve ler. Só uma coisa que eu queria falar. Vocês me dão assim mais uns minutinhos? Sim. A gente viu no exemplo de Jesus, muito no Evangelho de Lucas, não foi? Olha que interessante. Quem é do grupo de líderes aí, fez treinamento, já ouviu, mas vai ouvir de novo, que é bom. Repetição para aprendizagem. Lucas, no Evangelho de Lucas, no seu Evangelho, ele descreve de uma maneira muito bonita a vida de oração de Jesus. É o Evangelho que você vai ver mais assim, Jesus se movendo em oração. Em Atos, ele é o mesmo escritor de Atos, e aí ele já tem uma proposta de mostrar a vida de oração da igreja. É muito bonito isso. Lucas, ele mostra Jesus, em Atos ele mostra a igreja. E no livro de Atos, eu estou marcando agora, eu cheguei no capítulo 20, marquei 50 vezes Espírito Santo. Oração, eu marquei 20. Mas uma coisa muito interessante no livro de Atos, toda vez que alguma coisa extraordinária vai acontecer, é porque a oração veio primeiro.
É impressionante, leia nessa visão, leia marcando as orações e os milagres, as orações e as coisas maravilhosas que acontecem. Então, no Evangelho de Atos, na minha cabeça, eu já falei no curso de líderes, eu vejo assim, é como se os novos crentes, os crentes primitivos, eles tivessem essa visão. Lembra quando tem o Oscar que coloca aquele tapete vermelho e aquela pessoal bem vestido que vem? A oração é o tapete vermelho para o Espírito Santo. Quando você ora, é como se você estendesse aquele tapete vermelho e aí, por causa da oração, do movimento de oração, o Espírito Santo vem e faz maravilhas. Porque, gente, as maravilhas não são só para o livro de Atos. Ainda hoje, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus muda situações impossíveis. Ainda hoje, Jesus abre portas de prisões. Mas a oração é importante para que essas coisas aconteçam. Então, eu queria deixar isso para vocês. Eu queria deixar uma coisa aqui que essa semana me chamou a atenção, que eu nunca tinha pensado. A palavra disciplina, ela vem da palavra discípulo. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Você não vai ter vida de oração se você não tiver disciplina, gente. Não vai ter. A oração para você vai ser sempre uma coisa que vai ficar para amanhã, sabe? Então, nesse pequeno gráfico aqui, eu coloquei um esboço aqui para que você marque um encontro com Jesus. Pode ser que você já tenha, mas se você não tem, e você quer ser um líder bem-sucedido, um líder abençoado, um líder de fogo, você precisa ter essa disciplina de oração. Então, olha, marque um encontro com Jesus. Você já marcou? Você tem um encontro marcado com Jesus? Tem um horário que Jesus sabe que ele pode que vai se encontrar com você? É do que se trata aqui. Então, primeiro, escolha um local. Pode ser uma cadeira, pode ser um quarto, pode ser o lado de fora, pode ser... Mas você precisa ter um local. Por exemplo, quando a gente namorava, a gente marcava um encontro. Mas tinha um local que a gente ia, eu namorava muito com o Ramon na pracinha, eu amo pracinha, eu gosto de pracinha. A gente tem lá na nossa cidade a pracinha onde ele me pediu em namoro. Naquele dia nós marcamos um encontro ali. Então, você tem que marcar um encontro com Jesus, um local. Qual é o seu local? Acha um local. Essa semana você tem que achar um local. Escolha um local. Marque um horário. Se você não marcar um horário, você vai se perder. Muita gente falha porque não tem horário. Se você é muito ocupado, levante mais cedo. Se de noite você está muito cansado, não faça à noite. Mas se você não marcar um horário, você não vai nesse encontro com Jesus. Então prepare-se, prepare o seu coração. Leva a sua Bíblia. Você pode ter um caderno onde você vai anotar o que Deus falar com você. Vocês sabem que quando eu tive uma experiência no Brooklyn Tabernáculo, eu comecei a fazer meus cadernos. Nunca mais parei. Nunca mais parei. Nunca mais eu parei. Ali, Deus me deu uma rebobinada boa. Então, se prepare, tenha uma Bíblia. Você pode ter comentários bíblicos que vão te ajudar. Você pode anotar. Muito cuidado com devocionais. Devocionais não é a Bíblia. O devocional, eu vejo muita gente fazendo, eu uso o devocional tal. O devocional é algo que Deus disse àquela pessoa. O devocional, ele pode te ajudar, mas você precisa ir à palavra para Deus falar com você, porque Deus tem um recado para você. Você não pode ficar comendo comida de outros. A comida de outros pode ser uma sobremesa para você, mas Deus quer falar com você. E aí, nesse preparo aí, uma dica que eu sempre dou: comece um livro e termine um livro. Como é que eu vou começar? Comece com os evangelhos. Se você nunca começou, comece com o Evangelho de João. Comece pouco. Por exemplo, se você vai começar amanhã, não pense que você vai ficar 1 hora. Começa com 10 minutos, que depois você vai aumentando gradativamente. Então, prepare-se. Prepare o seu coração.
compareça. Que não adianta nada você escolher o local, você marcar o horário e você não comparecer. E aí eu falo, Jesus estará esperando por você. Essa semana foi muito engraçado no meu grupo de vida. Eu tenho uma mocinha no meu grupo de vida de 17 anos. O meu grupo é um barato, tem gente de toda idade. E essa menina, ela chegou no meu grupo assim, ela chegou tão eufórica, mas com o tempo ela está se acalmando. E essa semana uma das irmãs disse para ela assim, olha, eu vejo que você tem estado mais em paz. Ela falou, eu tenho mesmo. E na reunião passada ela disse assim, Paty, depois que você falou aquele negócio, tá me perturbando, porque você disse assim, Jesus está esperando por você. Todo dia eu ouço a sua voz, Jesus está esperando por mim. E ela é muito engraçada, a gente deu muita risada, mas é verdade. Se você não comparece, eu vou dizer a você uma coisa, Jesus tem saudade de você. Jesus tem saudade de ouvir a sua voz. Jesus tem saudade de saber o que se passa com você. Jesus tem saudade de ouvir a sua voz falando com ele. E olha, gente, para que você vai deixar Jesus com saudade? É tão fácil, né? Bom, fácil não é, mas você pode ter disciplina e fazer. Vai lá, Adelaide. Quando você colocou os casos, quando orar, na primeira vez, quando você tem problema, para quem você vai ir? Eu vejo que no nosso meio, na minha vida, às vezes, muitas vezes a gente vai quando tem um problema. Sim. Quando é o contrário, a gente tem que ter nessa vida de oração para não cair. Exatamente. E a diferença entre o sábio, né, e o inteligente. O inteligente ele vai sair do problema. O sábio, ele não vai cair no problema. E na sua oração, Deus já vai até falando com você. Exatamente. Impressionante. Exato. Essa caminhada com o Senhor em oração, Sim. essa intimidade, ele vai. Então a gente tem que esperar o problema. A gente tem que anteceder o problema e estar preparado. Porque quando o problema chegar, nós já estamos preparados com a resposta que o Senhor deu. É um preço que a gente paga. Mas a nossa oração, como você sabe, tem que ser constante. Não só quando vem o problema, que é um perigo que a gente pode cair. Que leva também a gratidão, né? Exato. Lembrar de estar grato quando não está com problema. Agora, tem uma coisa também. Eu gostei do que a Adelaide falou. Porque quando você tem uma vida de oração, mesmo que você seja assolado, e você é, gente, porque a gente está no mundo aí, a luta. E nunca esteve tão difícil como nos últimos dias. Mas por causa da oração, você tem uma certa paz. E quando o problema te assola ou qualquer coisa, você não sai aí desesperado. Não, porque você já tem aquele relacionamento. É como se você dissesse assim, pai, eu seguro essa. Isso vai ser pro meu bem. É relacionamento, sabe? É relacionamento. Eu assisti uma série sobre oração e o pastor, ele disse que a oração ela deve ser composta por 4 aspectos. Sim. Primeiro, conversa. Conversar com Deus. Depois, as petições. Sim. Pedir a Deus. Terceiro, a intercessão. Orar pelos outros. Orar pelos outros. E quarto, ações de graça. É esse realmente o escopo de uma oração? Sim. Tá faltando uma coisa também. Confissão do pecado. Hoje eu falei com a Polônia que quando eu chego na oração, acho que mesmo quando eu estou vindo para a igreja, eu começo a lembrar dos pecados que eu cometi essa semana. Realmente eu começo a dizer, Senhor, perdoa esse pecado. Não porque eu estou indo para a igreja, mas realmente é importante a gente ter um espírito contrito. O salmista diz assim, há um coração quebrantado e um espírito contrito, um coração contrito, um espírito quebrantado, Deus não despreza. Então, toda vez que a gente chega, pra mim, né? Toda vez que eu chego para de Deus, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão. Isso. Você está certíssimo. Que bom que você falou isso, porque eu não tinha colocado isso, mas é isso mesmo, ele falou. Então, eu não tive como falar, mas quando você chega para orar, você agradece, você confessa seus pecados, você ora pelos outros, né? E o que mais que tem? A ordem não altera.
não altera. Eu vou tentar colocar no grupo as 5 coisas. Eu vou pôr no grupo, que aí a gente não ajuda vocês, né? Gente, eu queria falar para vocês, o pastor David Wilkerson, eu até coloquei aqui na apostila esse link aqui, de uma mensagem do pastor David Wilkerson, Deus fecha e abre portas. Essa mensagem foi uma mensagem que me impactou muito sobre oração. Eu já ouvi essa mensagem inúmeras vezes. E se vocês tiverem oportunidade, ouçam. Ela está em inglês e alguém está interpretando para o espanhol. Não tem essa mensagem em português. Essa foi uma mensagem que, quando eu ouvi essa mensagem, eu tive assim um quebrantamento de Deus com relação à oração, e eu coloquei aqui como um recurso para vocês. Nessa mensagem é importante, porque o pastor David, ele é assim um pouco lento para falar, mas vale a pena ficar, porque ele é muito bom. Ele vai falar como começou o ministério dele. Como começou. Tá aqui na apostila? Tá aqui na apostila? A lista? Como começou o ministério dele? O ministério dele, vocês sabem, o pastor David Wilkerson foi o pastor que iniciou todos os desafios jovens, que hoje tem várias unidades. Nessa mensagem ele conta o testemunho dele. Ele era um pastor do interior, que gostava de ficar assistindo filme de cowboy, e um dia Deus falou para ele, isso há 60 anos atrás, o dia que você deixar esses filmes de cowboy e gastar tempo comigo, eu vou transformar o seu ministério. E Deus transformou mesmo. Aí se vocês ouvirem a mensagem, vocês vão ver. Eu coloquei o link do filme A Cruz e o Punhal, que é a história dele. Vocês podem assistir. Eu botei aqui como um recurso, porque essa mensagem me abençoa muito. E nessa mensagem, ele faz essa oração. E é isso que eu queria. Eu andei tanto para chegar aqui. Ele termina, essa mensagem é uma mensagem para pastores. Ele está na República Dominicana pregando. E ele termina fazendo assim, a oração dele: Senhor, que o Senhor me mantenha de joelhos, com uma visão renovada, com um coração quebrantado, e que eu receba sempre um novo toque do Espírito. Ele termina essa oração. E eu queria dar um testemunho. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu já peguei de vocês. Só um minutinho. Eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui é 2020, quando bateu a pandemia. Antes de bater a pandemia, março, eu fiz esse painel de oração. Isso aqui você compra na loja de $1. É aquele que dobra assim, né? Então aqui eu comecei meus pedidos. Eu comecei aqui, primeiro meu marido, que é meu primeiro pedido, minha família, tal. Meus pedidos pessoais. O que tem assim é que Deus já respondeu, viu? Isso assim é que Deus já respondeu. Pastor Jay, manter de joelhos, com visão fresca, coração quebrantado, um novo toque do Espírito. A mesma coisa eu estou pedindo aqui para mim, ó. Aqui, eu tinha feito um desafio para os líderes dos grupos de vida, a orar para os seus grupos nome por nome. Então, eu tinha um compromisso com os supervisores. Aqui são todos os supervisores, seus nomes e suas famílias. Seu nome está aqui, viu, meu nome? Nome por nome. Eu orava aqui. Nessa época, o Ministério Jovem estava em transição, estava bem fraco, estava morrendo. Eu orei: Senhor, levanta o Ministério Jovem aqui na igreja. Eu tinha um sonho de ter aqui nesse prédio grupos de vida de jovens. Eu tinha essa visão, mas era impossível. E eu orava: Senhor, faz alguma coisa. Gente, para a glória de Deus, isso foi em março, abril, janeiro. Fábio e Fabi me pegaram nesse corredor aqui e falaram: Paty, eles passaram a ser os novos supervisores de grupos de vida. Eles me falaram: Paty, Deus está nos dando uma visão, trazer grupos de vida aqui para o prédio. E Deus respondeu: aqui é meu grupo de vida, ó, nome por nome, ó, nome por nome, e meus pedidos. E uma coisa muito boa, a palavra, orar a palavra, orar a palavra. Hoje em dia, por exemplo, eu acabei de ler Atos 19. Eu volto lendo a palavra. Senhor,
Me dá essa ousadia de Paulo. Senhor, dá que eu possa ver esse avivamento aqui em Atos 19, lá na igreja. Senhor, me usa, Senhor, me ajuda. É muito bom orar a palavra. Então, eu queria encorajar vocês. Se até hoje a sua vida de oração está fraca, hoje é o dia da virada. É o dia da virada. Porque lembre-se de que Deus não está procurando um método. Ele está procurando homens e mulheres que só precisem estar dispostos a orar. E eu quero encorajar vocês a ir em frente, não desanimarem, porque Deus responde a oração. Né? Só trazendo um comentário Sim. em cima disso que você falou aí várias vezes. E aí, eu me trouxe memória aqui, Hernandes Dias Lopes, gosto demais dele, é um homem de Deus. E ele fala uma coisa que ele usa muito nas pregações, ele fala assim, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Pode vir, Pico. Para você orar e terminar pra gente, porque senão nós não vamos embora, não. Todo mundo já assinou, gente? Já assinaram? Eu esqueci a outra lá. Desculpa, correria. Aqui, dia 4 é dia da oração, né? Agora semana que vem. A igreja americana vai abrir a capela o dia inteiro para estar em oração. Sensacional. Aquela menininha ali, branquinha, Sim. vai estar aberta o dia inteiro. Quem quiser vir, O Dia Mundial de Oração. ali para orar. Sensacional. Vocês ouviram? Uhum. 4 de... Que dia que é dia 4? Maio. Acho que é quinta-feira. É sempre a primeira quinta-feira de maio. Vamos bater uma foto aqui, mas vamos orar antes? A prática da aula. Né? E aí, eu gostaria que alguém da aula pudesse nos levar até Deus em oração. Quem poderia? Pode? Por favor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse estudo, porque nós sabemos, Senhor, que tudo que o Senhor faz por nós e para nós depende do nosso coração quebrantado diante do Senhor. E a oração nos ensina a nos colocarmos no nosso lugar, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a entender que nós dependemos do Senhor primeiramente, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas conforme a Tua boa vontade que opera em nós. Ajuda-nos a sermos luz na nossa família primeiramente, depois para o próximo. Ajuda-nos, Senhor, a nos empenharmos na Tua palavra e a cada vez mais percebermos que esse mundo, Senhor, ele está perdido completamente, que se não for a Tua graça e misericórdia que já foi liberada a nós, a gente não consegue. Então nos fortaleça nessa semana, nos ajuda a orarmos mais, a buscarmos mais ao Senhor, a estarmos cada vez mais de joelhos, para que diante da vida possamos estar de pé. É o que eu te peço e te agradeço. E peço também que o Senhor abençoe esse ministério de estudo, o Pipo, a Pati, o Cris, todos os professores, Senhor, para que eles possam também estar de joelhos diante do Senhor, para que o Senhor os honre e os levante para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. O culto terminou, então eu posso fazer. Só quem gostou da aula, lógico, glorificando a Jesus, pode dar uma salva de palma aí. Quando acabou, a gente pode fazer barulho. Também pela vida da Pati. Pati, obrigado, Pati. Pati deu uma aula parecida com essa, hoje eu fiquei nessa correria. Na primeira vez, assim, o modelo de Jesus em oração. Até hoje eu lembro daquela aula, sabe? Né? Zoila tava. Foi lindo, lindo, lindo. Então, obrigado, Pati. Obrigado pela tua instrumentalidade pra gente. Obrigado pelo teu cuidado. Vida de oração, né? Ela foi dando aula sobre a vida dela, né? Foi falando como é a vida dela de oração. E glória a Deus por isso.